Olá, tudo bem com você? Nesse vídeo eu vou falar sobre como a aromaterapia pode ajudar o seu filho a dormir como um anjinho a noite inteira. Vamos lá? Eu sou Camila Castelã, aromaterapeuta profissional da Aroma Com Terapia, e hoje eu vou te ensinar como a pensar em quais são os melhores óleos essenciais que você pode utilizar para ajudar o seu filho que tem dificuldades para dormir à noite. Antes da gente começar a falar efetivamente da aromaterapia, a gente precisa aprender a olhar para as necessidades de cada criança. A aromaterapia é uma terapia personalizada e por isso nós precisamos entender qual é a necessidade real do seu filho de um suporte no auxílio do sono. Vamos lá! Antes da gente entrar com óleos essenciais, a minha pergunta é: como é a rotina do seu filho antes de dormir? Você tem uma higiene do sono com o seu filho? Ele costuma dormir sempre nos mesmos horários? Como é a alimentação dele no período da noite? Camila, o que isso efetivamente tem a ver com a aromaterapia ou com o sono do meu filho? A minha resposta para você é tudo. Se o seu filho tem uma boa higiene do sono, e o que quer dizer uma boa higiene do sono? Quer dizer uma redução à exposição a telas, seja de computador, de tablets e de televisão, que emitem uma luz azul que comprovadamente, comprovada pela ciência, a gente já sabe que essa luz em excesso no período da noite degrada ou diminui a produção de melatonina, que é o hormônio do sono responsável pela indução do sono. Então, quanto tempo o seu filho fica frente a uma tela de computador antes de dormir? Ele deita na cama com o celular na mão ou com o tablet na mão e fica assistindo desenho durante horas deitado na cama e depois diz que não consegue dormir? Vamos observar isso então. Outra coisa, o que o seu filho se alimenta no período da noite? Ele se alimenta de alimentos gordurosos, de alimentos muito doces ou que têm excesso de açúcar ou excesso de farinha branca? Esses alimentos também interferem diretamente no sono, ou porque sobrecarregam o corpo que precisa trabalhar muito para digerir aquilo que ele comeu, ou são substâncias que são estimulantes para o cérebro e fazem com que a criança fique acesa, em vez de diminuir a pilha, recarrega a pilha dessa criança, que, claro, não quer dormir. Então, depois da gente prestar uma boa atenção nesses aspectos, nós podemos entender se o seu filho ele é mais agitado no final do dia e por isso tem dificuldade para dormir. O seu filho inicia bem o sono, mas acorda várias vezes durante a noite, o que então traz um prejuízo para ele. Não, mas o seu filho ele não consegue iniciar o dormir, ou ele demora muito tempo para dormir, mas depois que ele dorme a noite inteira. Ou então, seu filho dorme muito bem à noite, mas você percebe que ele acorda cansado no outro dia. Isso também é diretamente relacionado à qualidade do sono que ele está tendo. E aí sim, a aromaterapia pode ajudar. Bom, a gente sabe que o sono diretamente está ligado com uma boa qualidade de vida, principalmente para as crianças. Uma criança que dorme bem, que tem um bom sono, ela pode absorver melhor as informações da escola, prestar melhor atenção no que está sendo dado na escola, consolidar essas informações à noite. É durante também o sono que hormônios como, por exemplo, o hormônio do crescimento é liberado, promovendo então aí o crescimento do seu filho. É também durante a noite onde o nosso corpo faz uma limpeza no corpo e muitas toxinas são liberadas do corpo. Então, sim, ter uma boa noite de sono é fundamental, não só para as crianças, como para nós também. Mas para as crianças que estão em desenvolvimento, é ainda mais importante que eles tenham uma boa noite de sono. E aí sim, aqui
a aromaterapia pode ajudar. Aí eu acredito que você, que é mãe, já ouviu falar que esse óleo X, aquele óleo Y, aquele outro óleo Z são ótimos para fazer o seu filho dormir. Basta você pingar no travesseiro dele e seu filho vai dormir a noite inteira, não é mesmo? Pois é, estou aqui para dizer que não é sempre assim que isso vai funcionar. E venho aqui te trazer informações seguras e claras de como você pode auxiliar o seu filho. Claro que sempre vale procurar um profissional dentro da área da aromaterapia para te auxiliar em dosagens, em segurança, em tempo e em como usar esses óleos. Mas óleos essenciais ricos em substâncias químicas que são tranquilizantes ou ansiolíticas são ótimos para auxiliar no sono. Como, por exemplo, óleos essenciais ricos em limoneno, como é a grande maioria dos cítricos, por exemplo, que possuem uma quantidade de mais de 50% de limoneno na sua composição química, são ótimos sedativos, tranquilizantes e mantêm a alegria dessa criança, mesmo já no final do dia, né? E alguns óleos não cítricos, que possuem quantidades maior de 10% de limoneno na sua composição, também podem ser utilizados como um efeito tranquilizante, sedativo e relaxante, tá? Qual é a vantagem de se usar óleos cítricos para auxiliar o seu filho a dormir? Bom, os óleos cítricos têm um aroma extremamente agradável que é bem aceito para a grande maioria das crianças. Além do mais, são os óleos mais baratos do mercado e por isso podem trazer aí, aliar o uso, né, a qualidade de vida de uma forma segura e também barata. Alguns óleos aí ricos em limoneno, por exemplo, óleo de limão, óleo de tangerina, óleo de laranja, né, são óleos cítricos ricos nessa substância. Uma outra substância química que também tem ação sedativa e tranquilizante é o acetato de linalila e o linalol, muito presente no óleo que com certeza você já ouviu falar que é tiro e queda para o seu filho dormir, que é o óleo de lavanda francesa. Mas aí, aqui, um outro cuidado que você tem que tomar. Não existe só um tipo de óleo essencial de lavanda no mercado. E o óleo essencial rico em acetato de linalila e linalol, que pode ser utilizado como efeito ansiolítico, sedativo e relaxante, é o óleo de lavanda verdadeira ou lavanda francesa, que deve estar escrito no seu rótulo, então, lavanda officinalis. Os outros tipos de lavanda podem trazer outros benefícios, mas não para o sono neste momento, certo? Além de ser sedativo, relaxante, tranquilizante, a lavanda, cientificamente comprovada, ela atua sobre a produção ou o aumento da produção de melatonina, que é o hormônio do sono. Por isso, ela é tão usada e tão indicada para dormir, por exemplo, né? Ela pode ser combinada com óleos cítricos, trazendo ainda um melhor potencial para essa qualidade, indução e manutenção do sono do seu filho. Qual a vantagem de se usar? Bom, é muito fácil de encontrar um óleo essencial de lavanda. Existem várias ofertas desses óleos por aí e, lógico, ele tem um aroma muito, muito agradável. Alguns exemplos de óleos com acetato de linalila e linalol. O óleo de lavanda, como eu acabei de dizer, o óleo de bergamota e o óleo de petit grain, por exemplo. São alguns exemplos, tá? Para a gente fechar esse vídeo, eu não posso deixar de falar de uma substância que é presente em alguns óleos essenciais, que aqui em casa é tiro e queda para auxiliar no sono do meu filho que tem o TDAH, que é o beta-cariofileno. Bom, o beta-cariofileno tem uma ação então também sedativa, tranquilizante, mas ele tem um efeito neuroprotetor e ele é muito seguro, então ele pode ser utilizado, por exemplo, por pessoas que fazem uso de medicamentos ansiolíticos ou que fazem parte, né, do grupo de medicamentos antidepressivos, por exemplo. Ele é muito seguro, ele não apresenta nenhum tipo de interação, por exemplo. Então, isso para mim já é um benefício gigantesco. Por isso, eu, Camila, gosto e funciona muito aqui em casa a união
de um óleo essencial rico em beta-caroteno com óleo essencial cítrico para auxiliar na qualidade e na manutenção do sono do meu filho. Bom, então além de ser bem seguro, ele é encontrado em alguns óleos essenciais brasileiros, como por exemplo o óleo de copaíba, né? Um óleo rico nessa substância e que pode ser utilizado de uma maneira segura e efetiva para que seu filho entre no sono, além de ter um efeito também neuroprotetor e estimular o sistema imune. Alguns outros óleos que também são ricos nessa substância são o óleo de olíbano, por exemplo, e os óleos de pimenta, tanto a pimenta preta quanto a pimenta rosa, são ricos em beta-caroteno, auxiliando então na ação da indução da manutenção do sono do seu filho. Se a gente pegar essas 4 substâncias que eu trouxe para vocês nesse vídeo e entender qual é a ação de cada uma delas, né, frente ao meu filho, como o meu filho reage com cada uma dessas substâncias, fica mais fácil de eu saber qual óleo é melhor para o meu filho, para ajudar o meu filho durante o sono, por exemplo. E a união de uma ou mais dessas substâncias numa sinergia aromática pode ser muito benéfica para auxiliar na noite de anjo que seu filho vai ter, trazendo também para você um melhor descanso e uma melhor qualidade de vida. Bom, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, que esse conteúdo tenha sido relevante, que você tenha aprendido com ele. Então não esquece de deixar um comentário aqui comigo, de deixar um like nesse vídeo. Eu vou ficar muito feliz de poder ter ajudado você e o seu filho com todos os benefícios da aromaterapia. Um grande beijo, a gente se vê no próximo vídeo.